Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. A conversão é algo que nos transforma de tal maneira, a ponto de nos tornarmos novas criaturas. A que Cristo nos compara à luz. Ele está direcionando essas palavras aos cristãos. No original grego, o significado remete à exclusividade. Jesus disse: vocês, e somente vocês, são a luz do mundo. Isso significa que nós temos brilho, singularidade, destaque, a capacidade de influenciar positivamente este mundo. Contudo, os textos nos dão a entender que o sal pode perder seu valor e a luz pode perder o seu brilho. Talvez esta seja a condição de uma infinidade de cristãos. Nesse momento perderam seu brilho, sua salinidade, o seu vigor, aquela graça que contagiava todos ao seu redor. Mas por que isso acontece? Porque esfriamos e nos tornamos apáticos? Preste atenção. Nós não temos brilho próprio. Não somos a verdadeira fonte de luz. Apenas refletimos a luz, assim como a lua o faz, com a luz recebida do sol. Seu brilho não lhe é próprio. Ela reflete o brilho do sol, de onde vem a luz. Cristo é a verdadeira luz. Ele é o sol da justiça. Nosso brilho depende do dele. Nossa luz depende da luz dele. Portanto, à medida que vamos nos afastando da luz, do contato diário com ela, invariavelmente perderemos o nosso brilho. À medida que deixamos nossa vida devocional e, sobretudo, a vida de oração, vamos pouco a pouco perdendo nossa luz. Querido irmão, é ali, no lugar secreto de oração, que os raios fúlgidos do sol, da justiça, brilham sobre nós. É diante do trono da graça, passando horas e horas, que recuperamos e mantemos nossa luz. Cristo disse que o sal, que não dá sabor, e a luz que não brilha, não servem para nada. Sem brilho, nós tornamos inúteis ao reino de Deus. Um crente se torna inútil quando deixa de orar, quando deixa de rogar a Deus. A oração é um combustível do cristão, sua arma mais poderosa. Ela jamais pode ser abandonada ou desprezada. Volte agora mesmo a estar diante da fonte de luz, pois este mundo está em trevas. É preciso do brilho que virá de você. O mundo precisa de sua influência, da pregação dos seus lábios. Por isso, volte a brilhar. Brilhe com toda a força. Mas não se esqueça, esta luz vem de Cristo. Esteja sempre próximo a Ele, em oração. A razão de nossas quedas, desvios e pecados. Muito já se falou e já se escreveu sobre o porquê de esfriarmos na fé, desviarmos do caminho, cairmos repetidas vezes no mesmo pecado.
uma enormidade de sermões já foram feitos à luz desses temas. As razões para tal desvio são as mais diversas. Existem aqueles que dizem: você deixou as Escrituras, volte a ler a Bíblia. Você precisa ler mais. Alguns argumentam: isso é a falta de oração. Você talvez precisa orar mais tempo, mais intenso. Outros ainda propõem: há quanto tempo você não jejuma? Isso é a falta de jejum. Faça um jejum forte. Acredito piamente que todas essas coisas são necessárias, bíblicas, e têm o seu papel vital em nossa mortificação da carne e luta diária contra o pecado. Entretanto, com o passar do tempo, aqueles que andam com o Senhor tendem a amadurecer espiritualmente e enxergar detalhes da vida cristã mais acuradamente, compreendendo coisas que os primeiros anos da fé não os permitiram entender. Isso foi o meu caso. Lendo, estudando e meditando nas Escrituras com atenção, tendo comunhão diária com Deus através do seu Santo Espírito, percebi que não são aquelas a grande causa de nossa queda, desvio e ruína espiritual. Na verdade, o âmago de tudo isso reside no fato de tirarmos os olhos de Cristo. Nesse momento inicia-se o processo de queda, de desvio. Existe então um trono em nosso coração, existe um altar em nossa mente, existe um altar grande, alto, elevado em nosso interior. E estes só podem ser ocupados por Cristo. Só podem ser residido por Cristo, habitado por Ele. O amor por Ele começa a se esfriar quando, nesse altar, vamos pouco a pouco colocando pequenos ídolos e lentamente vamos empurrando Cristo de sua posição, até que o volume de ídolos chega a ser tão grande que não há mais espaço para Ele. Afinal de contas, ninguém pode servir dois senhores, pois há de agradar a um e desagradar o outro. Nessa queda espiritual, Cristo é o Senhor a ser desagradado. Por essa razão caímos, pecamos e permanecemos no pecado. Não é somente por conta das tentações ou das inclinações de nossa natureza. Caímos por estarmos vazios de Cristo. Caímos porque nosso coração está agora suscetível ser ocupado por outras coisas ou pessoas. Alguém que está cheio de Cristo não tem lugar para a pornografia, para o sexo ilícito ou qualquer fonte espúria de prazer, pois já está satisfeito nele. Como alguém pode roubar, se embriagar, mentir ou curtir noites e noites em orgias e dissoluções, quando está plenamente realizado com Cristo, a verdadeira fonte de prazer? As paixões que o mundo oferece, os atrativos, a mostra na feira da vaidade e o próprio diabo em pessoa, mostrando todos os reinos da terra, não conseguem derrubar um homem que está completo em Cristo, pois ele de nada tem falta, nada pode ser comparado com a completude perene que Cristo proporciona. Caro ouvinte, caro leitor, caro amigo, caro discípulo, filhos de Deus, se você quer realmente
e deseja vencer essas tentações que estão exaurindo sua força, se você almeja abandonar esta vida de pecados, frieza, indiferença espiritual, você pode jejuar o quanto quiser, ler a Bíblia de capa a capa e tentar ficar horas a fio orando. Isso não será suficiente. Isso não será suficiente. Ainda que você se mutilasse na tentativa de não mais pecar, ou se trancasse para sempre em um quarto escuro sem saída, isso não lhe garantiria a vitória. Você necessita ir ao cerne do problema. E o problema é um só. Você tirou os olhos do seu amado, traiu ele com os seus inúmeros amantes, expulsou-o do lugar que só ele pertence, seu coração. Volte os teus olhos novamente para Cristo. Compre de volta aquela pérola de grande valor que você vendeu, mesmo que ela te custe tudo. Eu disse tudo. Tudo. Preencha seu ser com o amado de sua alma, o seu noivo, o mais formoso entre os milhares, entre os grandes, entre todos. O mais formoso entre os milhares é Cristo. Ele está à porta batendo novamente, dando-lhe um gentil convite, mesmo fazendo as maiores barbáries com ele, desprezando-o, ofendendo-o e deixando-o por um bom tempo. Seu amor e misericórdia são tão grandes que ele está pronto a perdoar e receber novamente em seus braços, como fez com o filho pródigo. Vá, querido irmão, vá, minha querida irmã. Redescubra Cristo novamente, a centralidade dele em sua vida. Diga a ele: torna-me a dar a alegria da sua salvação. Redescubra o prazer de servi-lo e viva para a glória de Cristo. Tudo fora de Cristo é o mais complexo absurdo. Por Cristo, nosso coração bate, o sangue corre em nossas veias. Por Cristo, respiramos e o ar só se encontra disponível neste exato momento, em razão de sua misericórdia. Nele, nos movemos, existimos e vivemos. Cristo é quem pinta as cores do universo, traz animação e beleza a toda a criação. Em nossa volta, Cristo é o único que dá sentido à vida. Sons, formas, tons, luz, trevas, dia, noite, vida. A tão preciosa vida. Tudo vem dele e foi feito por ele. Se preencha novamente do seu Senhor e Salvador. Então nem o pecado, nem Satanás, nem o presente século mal acharão espaço em seu coração.